Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite para quem está chegando. Vamos conversar sobre esse tema, um tema muito importante hoje, que é a importância de nós entendermos, boa noite, as fases da nossa vida e o que isso pode impactar no nosso, tanto na parte física quanto na parte emocional do nosso corpo. E por que eu escolhi, falar com vocês hoje sobre esse tema? Porque quando os pacientes chegam, até o meu consultório, quem já passou aqui pela sessão sabe como que eu faço muitas perguntas. E dos intuitos dessa avaliação bem completa que eu faço é também entender qual a fase de vida que você está passando. Porque vocês sabiam que nessas fases nós temos conflitos, nós passamos por transformações e que são muito parecidas de um indivíduo para o outro. Então, assim, não estou dizendo que todo mundo que passa pela mesma fase vai sentir isso, ou que vai manifestar de uma forma ou outra, mas que muitas vezes isso pode se coincidir e que cada um vai ter uma forma diferente, porque nós somos seres individuais e que precisamos entender também um pouco o nosso corpo. Então eu quero começar a falar para vocês sobre a adolescência. Não começamos a nossa vida nessa fase, mas tem uma fase da infância. Já falei muitas lives aqui com vocês sobre esse tema, de infância. Boa noite para quem está chegando, obrigada. Então, já falei com vocês bastante, sobre essa questão aí da infância, conflitos que podem ser gerados. E hoje eu escolhi para falar com vocês a partir da adolescência. Então, quem já passou, quem tem um filho adolescente, quem convive com adolescentes, sabe como que essa fase é uma fase desafiadora. Nós que já passamos por ela, hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, que parece que é uma montanha russa de emoções. Um dia você tá bem, outro dia você não tá. Então, assim, é tantos conflitos que nós vivemos, mas tudo isso faz parte da fase e que nós precisamos saber como que nós vamos passar por isso. E se você não consegue passar por isso de uma forma mais leve, procurando algum profissional quando precisa, o que isso pode impactar nas outras fases, nessas fases da nossa vida. Então, na adolescência, existe um conflito muito grande, que é o conflito de identidade. Identidade principalmente fora do ambiente familiar. Então, é aquele momento em que você passou dessa fase de ser criança e, de repente, você vai virar um adolescente. Você acha que pode fazer tudo, que eu consigo, que eu vou dar conta, só que ao mesmo tempo você bate aquela insegurança, aquela dúvida. Tá, eu sou aqui na minha família, no meu ambiente natural, mas e quando eu saio daqui? O que vai acontecer? Eu preciso pertencer a quem? A que espaço? Quem que eu preciso obedecer? Como que vai ser? E ao mesmo tempo começa aquela reflexão. Eu quero ser independente. Só que você ainda depende dos seus pais, financeiramente, na maioria dos casos. E aí começa mais ainda esse conflito. Eu não quero estar aqui 100%, mas eu preciso deles e eu não estou me enxergando. E aí vai só começando a aumentar esses conflitos. E aí, de repente, ele se vê em grupos, se vê hoje em dia nas redes sociais. Eu preciso pertencer, eu preciso ser parecido, porque a maioria dos meus amigos fazem isso, eu também não posso simplesmente não fazer parte disso. E aí você começa, nesses conflitos. E além disso, ainda tem a parte hormonal, que é a puberdade. Que aí sim, é essa montanha russa de emoções o tempo todo, muita coisa acontecendo, você não sabe como que eu vou ficar, no corpo começa muitas transformações ao mesmo tempo, e aí também vem a questão da autoestima, e aí o adolescente começa nesses conflitos. Ele começa a ser tudo muito intenso, Quando o adolescente quer contar alguma coisa,
Às vezes ele é muito, né, muito expressivo, é assim, muito... Alguns pais chegam no consultório e falam, nossa, mas tá num drama, Débora. E é por isso, eles são tudo muito intenso. Então, se eles passam por algo que sente como se fosse uma rejeição, então isso para eles é muito forte, impacta muito. E aí também tem aquela fase de se trancar as emoções, de repente conversar muito bem com os pais, com as pessoas próximas e do nada para. Já não quer mais falar, já não sabe como se expressar. Não, tá tudo bem, me deixa. Aí quer ficar no quarto, quer ficar isolado. E aí que entra, né, que também é muito difícil. É como que os pais acessam o que eles estão tendo contato, o que eles estão sentindo, eles precisam saber expressar, e aí que precisa, se os pais, né, estão vendo que os adolescentes estão mais introvertidos, né, não estão conseguindo falar o que estão sentindo, a importância de procurar ajuda, porque quando você sai dessa fase da adolescência sem você ser escutado, sem você conseguir falar, sem estar em um ambiente que seja favorável para você, para essa sua base, você vai chegar a um adulto que é a nossa próxima fase, né? Que é a fase dessa meia-idade. Que aí você chega lá, se você for um adolescente que não foi escutado, que não sabia o que fazer, que não passou por essa fase como deveria, muitas vezes você é aquele adulto nessa fase, né? Nessa meia-idade, você começa a ter esse vazio. Vocês sentem, né? Aquele vazio de que, e aí? Parece que tá faltando algo. Cheguei nessa idade, eu não sei se eu alcancei meu propósito, será que eu sou uma pessoa realizada? E aí começa a avaliar essas áreas da sua vida, como são os relacionamentos, como são minhas amizades, estou em um relacionamento amoroso ou não, e aí começam esses conflitos. E financeiramente, era isso que eu queria estar nessa fase, e se casei, tenho filhos, e agora, né, sou pai, sou mãe, como que é isso? E na adolescência, eu consegui aprender como é que ia ser isso, como lidar com tudo isso agora. E aí chega um momento que se você não soube lidar com esses sentimentos, você muitas vezes chega agora aqui, o corpo pedindo socorro. Nossa, eu preciso parar, eu preciso entender o que está acontecendo. E nessa fase a gente consegue parar? Não. Na maioria das vezes não é possível, né? Vai tudo acontecendo muito acelerado, as coisas, principalmente hoje em dia, meu Deus, como o tempo tá passando mais rápido do que normal, né? Acho que a quantidade de informações que nós temos, e aí você começa a não perceber mais o que seu corpo precisa de atenção. E aí, muitas vezes, começam a manifestar o quê? Dores, né, sintomas, não que na adolescência não tenha, também tem, né, os adolescentes que têm ansiedade, crise de pânico, dores físicas e vai ao médico e não tem explicação, só que nessa meia-idade isso começa às vezes a ficar mais intenso, porque lembra, você não tratou lá, então fica esse copinho, enchendo até que transborda, e aí muitas vezes você não consegue parar. Na adolescência você tá ali com sintoma, reclama pro seu pai, pra sua mãe, eles te dão atenção, você resolve. E agora como adulto? Você vai olhar para quem, né? Você vai olhar para o lado, muitas vezes você vai falar, e agora? Sou eu mesmo que tenho que resolver. E aí o que você não consegue, o seu corpo começa a frear. E aí começam a vir sintomas, doenças mais graves. E aí também tem aquela outra fase, né? Você casou e depois os seus filhos começaram a sair de casa. Aí vem a síndrome do ninho vazio. Tem alguém aqui que já passou por isso? E aí começa a entender, nossa, os filhos estão crescendo, estão saindo. E aí como que fica? E quando esse casal, né, que os filhos todos saem de casa, como que eles se encontram? Muitas vezes eles nem estavam mal se falando, porque estavam tão ocupados com os filhos, como que seria a criação, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso prover. E aí quando os filhos saem, eles se encontram como casal. E muitas vezes eles já se perderam. Eu falo muito isso no consultório para os casais que eu atendo, né? Que começam a passar por essa fase. Falar, olha, ou que já chegam com filhos pequenos também, eu falo, olha, antes dessa criança existia um casal. Um casal que se amavam, um casal que por alguma opção escolheram estar juntos. E por que vocês deixaram isso se perder? Porque aí, quando chega nessa fase que os filhos crescem, que saem, que eles precisam se encontrar, aí também vem a outra alteração hormonal que acontece no nosso corpo, né? Aí a libido começa a diminuir, aí ele já não tem mais aquele interesse,
já estavam já dispersos, e aí ou se separam, ou fica aquele casal que mora junto. Como aparece no consultório, olha, Débora, nós moramos juntos, tá? Mas nós não somos um casal, porque se perderam. E aí, síndrome do pânico acontece demais, ansiedade, depressão, dores, e aí são diversos sintomas, além da parte da insegurança, como eu estava falando. Então, olha só a importância de viver bem, a importância, né, de viver bem essas fases, de entender o que é de cada fase, o que pode aparecer, como que seu corpo pode manifestar, o que você precisa de ajuda. E aí você começa a entender melhor sobre isso. E aí chegou essa parte aí dessa meia-idade, que vamos considerar aí até 60 anos, aí vem a fase, né, idosa. E aí? Como você ficou idoso? Que tipo de conflito que pode acontecer nessa fase? Vem a aposentadoria, e aí vem aquele conflito, será que eu trabalhei de forma adequada e agora eu posso me aposentar? É isso que eu tinha planejado para minha vida? E aí muitas vezes aquele reconhecimento que a pessoa buscou, agora ela vai ficar mais introspectiva, vai ficar mais quieta em casa, e aí às vezes não vai ter mais esse reconhecimento, e aí começa a se sentir mais depressivo, começa a se sentir inútil, e aí as dores que você não cuidou lá, como eu falo que é a questão da musculação, por exemplo, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu odeio ir pra academia. Aí eu lembro que uma médica me falou isso uma vez, né? Que a musculação é a nossa aposentadoria. Como que você quer chegar lá? Cheia de dor, toda rígida do corpo? Por que não tratar hoje? Passar por essa fase hoje, de você se cuidar. Porque aí chega nessa fase, o corpo já não é o mesmo de 20 anos. E aí começa, além das dores, tem a aparência. Aí vem também o quê? A questão da autoestima. E aí as pessoas já não se reconhecem mais, já estão com muitas limitações físicas. Aí vem a questão de perda que não consegue mais se locomover, audição, visão, começa a depender de alguém. E aí, como eu escuto assim dos idosos, né? Semana passada, qual foi uma frase que uma idosa que eu atendi falou? Acho que, se não me engano, ela estava com 80, ela está com 82 anos. Ela falou alguma coisa de... Ai, meu Deus, daqui a pouco vem. Débora, agora eu não sirvo mais para nada mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui agora já é hora extra. Olha só, ela falou brincando ali, mas é óbvio que ela não estava brincando. Ela não estava falando isso da boca para fora. Ela realmente está se sentindo inútil, que é um peso para as pessoas. E o que ela carrega, né? Além dessas dores físicas, essa parte emocional. E aí uma pessoa dessa precisa estar com essa idade e pensando dessa forma? Não, eu também atendo vários idosos que têm uma vida maravilhosa, de qualidade de vida mesmo, sabe? E que são ativos, que conseguem fazer as coisas. E aí, como que é importante, como que você vai tratar, né? Nós que estamos na meia-idade, como que eu estou me cuidando hoje? Quantas vezes eu escuto também das pessoas, olha só, eu como tão mal, eu consumo bebida alcoólica, e olha só meus exames, Débora, me dá parabéns, olha que exame maravilhoso. E aí eu fico pensando, né, falo a questão que a conta chega, então é melhor você cuidar hoje, para que como é que vai chegar a sua conta lá nessa fase, né, quando você estiver mais idoso. Como que vai ser isso? Porque nós precisamos plantar hoje o que nós queremos colher. Como que seu corpo vai chegar lá? Então, pensem com carinho nisso, né? Nessas fases que eu falei para vocês hoje, dessa questão se vocês estiverem adolescente em casa, como que vocês estão passando por essa fase juntos? Você, como foi sua adolescência? Como que são seus pais, já estão idosos? O que pode fazer para ajudá-los? Porque aí, quando nós começamos a entender melhor essas fases, a cuidar desses conflitos que na maioria das vezes todos nós passamos por isso, pelos mesmos conflitos, mas cada um tem a sua percepção de vida, a sua experiência, e aí fica mais fácil de atender, de cuidar, de orientar, de me cuidar também, porque o que eu venho falar para vocês eu também tento colocar em prática na minha vida, quem está comigo ao meu redor. E aí quantas pessoas falam assim, aquela frase de que isso só o tempo cura. Desculpa, mas essa frase não é verdade. O tempo não cura. O tempo ele passa,
Você passa por outras fases, você passa por outras experiências e você meio que esquece, deixa ali naquela gavetinha escondido, acha que não está lembrando mais, mas o melhor jeito é você entender e curar essas feridas, porque quando você olha para isso de uma forma diferente, que você consegue enxergar o que você precisa aprender daquele momento, como que você pode lidar com isso, se reconhecer que precisa de ajuda, que eu também preciso de ajuda, eu também procuro ajuda. Então, assim, quando nós reconhecemos isso sim é o início do nosso processo de cura. Não acreditar que o tempo vai passar e que vai curar tudo. Infelizmente não é assim, né? Isso é só uma questão mesmo da nossa cultura aí, de ouvir isso, de achar, mas o mais importante é entendermos o que nós precisamos, como que o nosso corpo está lidando, se tem algum sintoma físico, emocional que está gritando aí. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigada por estarem aqui. Eu espero que... Tinha muita gente nova aqui na live, ó, para quem chegou depois, para quem não me conhece ainda. Todas as quartas-feiras eu faço live às 20 horas aqui, sobre diversos temas aí que eu vou estudando, do consultório, que vocês acabam sugerindo. O que eu não consigo falar para vocês, eu faço convite para alguns profissionais para estarem aqui comigo também. Depois eu deixo essa live 24 horas aqui no Instagram e depois eu coloco lá no canal do YouTube. É só clicar aí no link da bio do meu Instagram que vocês conseguem acessar lá todas as lives que eu já fiz até hoje, tem diversos temas lá. Mas muito obrigada por estarem aqui. Até semana que vem e podem mandar aí sugestão, que eu estou super aberta para poder falar com vocês sobre o tema que vocês acharem interessante ou que queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Fique com Deus, beijão e até semana que vem.